Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, 29 de março de 2024. Recordo a todos que hoje é dia de jejum e abstinência. A Sexta-feira da Paixão é o único dia alitúrgico, ou seja, o dia em que é proibida a celebração da Santa Missa. O super abraço de hoje vai para a Estelita Ramos, de Salvador, na Bahia. Parabéns, Deus te abençoe. Gostaria de propor que nos reunamos com o Espírito de Maria sob a cruz de Jesus. Ela, mulher forte, que captou todo o significado deste acontecimento da paixão e morte do Senhor, nos ajudará a voltar o olhar contemplativo no crucifixo. Encontramos-nos no capítulo 19 do Evangelho de João, que abre com a cena da flagelação e da coroação de espinhos. Pilatos apresenta Jesus aos principais sacerdotes e aos guardas, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, que clamam a sua morte na cruz. Assim começa para Jesus o caminho da cruz rumo ao Gólgota, onde será crucificado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Amém. João, capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Pegue depois a sua Bíblia e faça a meditação da paixão do Senhor. Cada palavra, cada gesto de entrega do Senhor precisa ser meditado e celebrado. São palavras infinitas, são gestos infinitos. E neste momento, deixo para você uma reflexão do texto de João. Jesus sai do cenáculo para ir a um jardim além do riacho do Cédron. A memória do Cédron lembra a história do rei Davi, quando, devido à rebelião do seu filho Absalão, fugiu de Jerusalém e atravessou o Cédron, segundo Samuel capítulo 15, e subiu à encosta do Monte das Oliveiras. João, ao situar o encontro de Jesus com o traidor num jardim, provavelmente alude ao pecado do primeiro homem, ao contrário de Adão, que no jardim do Éden foi derrotado pela serpente tentadora. Gênesis capítulo 2, Cristo venceu com a vitória sobre Judas, que personifica as forças satânicas. Judas, o traidor, veio capturar Jesus com um número desconhecido de soldados romanos e guardas, os sumos sacerdotes. Isso significa que todas as forças do mal, judeus e pagãos, conspiraram contra Cristo. A cena da manifestação da divindade do Senhor, sou eu, transforma o sentido da prisão de Jesus. Ele se entrega aos seus inimigos por iniciativa própria. O fato dos soldados caírem por terra mostra claramente que Jesus revelou seu nome divino. Sou eu. Sou eu é o nome de Deus. Com a segurança dos discípulos, cumpre-se a palavra de Jesus. Daqueles que me deste, não perdi nenhum.
Ao contrário dos sinóticos, João revela o nome daquele que golpeia com a espada, Simão Pedro, e o nome do servo atingido, Malco. A apresentação da paixão como cálice amargo que Jesus deve beber se encontra na oração angustiada de Cristo ao Pai. Também nesta ocasião, Pedro, com o seu zelo humano, opõe-se à vontade de Deus, expressa por Jesus com as palavras: o cálice que o Pai me deu. Depois de se revelar Senhor e de ter proclamado a necessidade de realizar a vontade do Pai, Jesus se deixa capturar e amarrar para ser conduzido pelo sumo sacerdote Anás. Anás foi sumo sacerdote de 6 a 15 anos e foi deposto pelos romanos. Depois de alguns anos, foi sucedido por seu genro Caifás, que ocupou o cargo dos 18 aos 36 anos. Anás foi sumo sacerdote porque exerceu esse cargo por cerca de 10 anos. 5 de seus filhos e seu genro obtiveram também o sacerdócio. Portanto, Anás foi muito influente, mesmo quando não ocupava pessoalmente essa posição. Marcos relata a tripla negação de Pedro após a condenação de Jesus. Lucas precede a negação de Pedro antes do julgamento de Jesus. João, neste evangelho, coloca a interrogação no centro, encerrada pelas 3 negações de Pedro, ou seja, contrasta o testemunho firme de Jesus com a tripla negação do apóstolo. Questionado pelo sumo sacerdote sobre os seus discípulos e sua doutrina, Jesus responde francamente, declarando que não cumpriu a sua missão de revelador não em segredo, mas diante do mundo inteiro, para que todos conhecessem a sua doutrina. Ele não deve acrescentar nada a esta revelação completa e perfeita, e conclui que, em vez de interrogá-lo, o sumo sacerdote teria feito melhor em questionar aqueles que o ouviram. Mas a sua resposta franca foi considerada insolente por um guarda que lhe deu um tapa. Este é o único gesto insultuoso sofrido por Jesus durante o julgamento. Portanto, Cristo, no Evangelho de João, não foi humilhado como descrevem os sinóticos, mas manteve toda a sua dignidade real. João aqui e no pretório só se lembra das bofetadas, provavelmente porque esse gesto indica a rejeição violenta de uma pessoa. O Cristo do Evangelho de João pode ser rejeitado, mas não humilhado. E aí, os outros evangelistas colocam toda a humilhação de Jesus sofrida. Concluído o interrogatório perante os líderes judeus, Jesus é levado ao pretório. Era madrugada. Nesta circunstância transparece claramente a bela ironia de João. Os judeus inescrupulosos condenam à morte um justo, ou melhor, o santo de Deus, e cuidam para não contrair impurezas jurídicas ao entrarem na casa de um pagão. Nessa situação, o procurador romano sai do pretório e vai ao encontro dos judeus para saber a acusação contra Jesus. Pôncio Pilatos foi prefeito da Judéia, de 26 a 36 d.C. Com base nas informações de Filon, Joséfo e Tácito, sabemos que Pilatos exerceu seu cargo com dureza e crueldade, mostrando seu desprezo pelos judeus. Foi deposto por Vitélio, legado da Síria, pela sua brutalidade no trato com os povos submetidos ao governo de Roma. Segundo os sinóticos, os judeus fazem muitas acusações contra Jesus. Em vez disso, João relata a resposta desdenhosa dos líderes ao pedido de Pilatos. Com essa resposta, os líderes judeus fazem Pilatos compreender que Jesus é culpado de um crime religioso. Por isso, Pilatos responde: toma-o e julga-o segundo a tua lei. Contudo, os líderes judeus não tinham o direito de executar a sentença de morte. Por isso, respondem ao governador: não nos é permitido matar ninguém. A nota do evangelista sobre o cumprimento da palavra de Jesus sobre o tipo de morte que sofreria deixa claro que os líderes pretendiam crucificá-lo. Na verdade, Jesus havia predito a sua exaltação na cruz, capítulo 3, capítulo 8, 12 de João,
Portanto, os judeus não foram autorizados a executar sentenças de morte, porque os romanos tinham reservado esse direito para si. As execuções dos judeus, registradas no Novo Testamento, e as tentativas de apedrejamento devem ser consideradas abusos. Ao final do primeiro contato com os líderes dos judeus, Pilatos entra novamente no pretório para questionar Jesus sobre a sua alegada realeza. Você é o rei dos judeus? João desenvolve o tema da realeza de Jesus num diálogo de elevado valor cristológico. A realeza de Jesus não é de natureza temporal e política, mas tem um propósito revelador: dar testemunho da verdade. Jesus é rei. O objetivo da sua encarnação é o exercício desta função religiosa real. Pilatos quer saber de que crime Jesus é acusado. Depois de fazer a pergunta aos líderes sem obter resposta, ele agora questiona diretamente o acusado para saber a acusação. E na sua resposta, Jesus transporta o interlocutor do nível político para o religioso, declarando que o seu reino transcende a ordem temporal. O reino de Cristo não é de ordem política, ainda que as multidões o tenham aclamado rei de Israel na sua entrada messiânica em Jerusalém. Jesus sempre rejeitou a realeza mundana, por isso recusou para o monte quando os galileus tentaram apoderar-se dele para o proclamarem rei. Capítulo 6. A melhor prova de que o reino de Cristo não é deste mundo é a completa ausência de um exército que pegue em armas para defendê-lo. O Logos, a palavra, tornou-se carne para ser testemunha da verdade, para manifestar com autoridade e infalibilidade as realidades celestiais que vê e que ouve. Portanto, a realeza de Cristo se identifica concretamente com a sua missão reveladora e salvífica. Jesus é rei porque é a única pessoa em contato direto com Deus, que manifesta e comunica a vida do Pai, estabelecendo a presença salvadora do Senhor no mundo. O elemento essencial do reino é a comunicação da vida divina à humanidade. Deus reina quando manifesta concretamente o seu poder salvador em favor do seu povo. Cristo é rei na medida em que manifesta e comunica a presença salvífica de Deus. No entanto, a sua realeza não é imposta pela força ou violência, mas deve ser aceita livremente. Esta atitude livre, acolhimento, exprime-se com a categoria de escuta da voz de Jesus. Quem recebe mansamente a sua palavra faz parte do reino de Cristo. Ser da verdade significa ter a origem da vida religiosa na palavra, ou seja, estar profundamente animado pela revelação de Cristo para não sofrer nenhuma influência maligna do próprio maligno. Os líderes do povo que não deixam a palavra de Jesus penetrar nos seus corações são, na verdade, do inimigo, não de Deus, porque não ouvem o Logos revelador. Portanto, o discípulo de Cristo, participante do seu reino, encontra a origem da sua existência na revelação de Jesus, na sua verdade, e, portanto, mostra-se dócil à sua voz. Evidentemente, Pilatos não conseguia compreender a profundidade das expressões de Cristo, por isso ele pergunta o que é a verdade. E sem esperar resposta, sai novamente do pretório. Com esta pergunta e esta atitude, Pilatos mostra concretamente que não é da verdade, porque não escuta a voz da verdade, a voz de Jesus. Pilatos proclama inequivocamente a inocência de Jesus diante da multidão de judeus. Então o tribunal pagão proclamou a inocência de Cristo. Foram os líderes que queriam a sua morte. O governador romano, para libertar Jesus, joga a carta da clemência a favor de um prisioneiro por ocasião da celebração da Páscoa. Ao apresentar Jesus como rei dos judeus, ele quis apelar ao orgulho nacional do povo. A reação dos judeus é violenta. Preferem o sedicioso Barrabás, preso por homicídio, a Jesus, que ressuscitou os mortos.
E Jesus usa a expressão "o meu reino" 3 vezes no versículo 36, para nos fazer compreender a natureza do seu reino. Ele não provém deste mundo, mas de Deus. A sua realeza não tem nada a compartilhar com a do mundo, mesmo que se estenda a ele. Não é política, porque ele não usa o poder e não usa a força de um exército para defendê-lo. Ele não é de origem terrena, porque não é deste mundo, mas veio para salvá-lo e trazê-lo de volta ao Pai. A sua realeza tem origem no alto, é divina, é universal, não é uma obra humana, mas um dom de Deus que se manifesta no amor, servido à verdade e à vida. Sim, Jesus é rei, mas apresenta sua realeza ligada à verdade. Ele é a testemunha de um Deus amor, o revelador da verdade que conduz ao Pai, a manifestação da presença de Deus que salva, através da sua palavra e da sua obra. A verdade que ele fala é a manifestação de si mesmo aos homens e a salvação que ele lhes dá através do conhecimento que dele tem. Ele é o rei de quem é da verdade, ou seja, de todo homem que escuta a sua palavra, a interioriza e a vive. Pilatos nada entendia de realeza, nem de verdade, nem de ter diante de si aquele que é a verdade. A realeza de Jesus, tão fortemente ligada à cruz, é exatamente o oposto do triunfalismo e da opressão dos reis deste mundo. Cristo reina na cruz, morrendo para salvar a humanidade. A sua realeza é toda misericórdia, solidariedade com os pecadores e perdão. Diante da exigência popular, Pilatos libertou o assassino e mandou açoitar Jesus. O comportamento do governador pode parecer cruel e inconsistente, tendo reconhecido e proclamado a inocência de Jesus. Na interpretação de João, porém, aparece como um ato de clemência para acalmar a fúria da multidão. Na verdade, imediatamente após a flagelação, Pilatos leva Jesus para fora, na esperança de obter o consentimento dos judeus para sua libertação. A coroação de espinhos é uma paródia inventada pelos soldados pagãos para declarar Cristo rei. Este episódio deve ser lido em duplo nível. Historicamente, constitui uma zombaria dos soldados romanos. João, porém, venera uma autêntica proclamação da realeza de Cristo por parte dos pagãos. Por isso elimina aqueles elementos ultrajantes e humilhantes que podem obscurecer esta leitura cristológica. Após a flagelação, Pilatos saiu do pretório para proclamar mais uma vez a inocência de Cristo e anunciar que o traria diante deles. Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, sinais de realeza. Então Pilatos proclama: "Eis o homem." Na cena final do julgamento romano, Pilatos exclamará diante dos judeus: "Eis o vosso rei." Portanto, o homem coroado e vestido com o manto real é um rei que não assusta. O homem que agora é julgado tornou-se juiz único e supremo, porque era o Filho do homem, o Logos que se fez carne. Há uma grande semelhança entre o título Filho do Homem e a expressão homem, no capítulo 19. No quarto evangelho, ambas as frases sublinham a humanidade do Filho de Deus, revelador do Pai. Os líderes, vendo Jesus com a coroa e o manto real, gritam: "Crucifica-o, crucifica-o." Pilatos, porém, não desiste diante do pedido dos líderes e mais uma vez proclama a inocência de Jesus. Por isso propõe-lhes que levem o prisioneiro e o crucifiquem, como já havia expressado no primeiro diálogo com a multidão. A resposta dos líderes contém a causa última do seu ódio religioso contra Jesus. De acordo com a lei judaica, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, ao ouvir esta acusação, ficou ainda mais assustado. Imbuído como estava de mitologia e superstição, temia se encontrar diante de alguns dos semideuses do panteão pagão. Por isso, ao entrar no pretório, perguntou a Jesus: "De onde você é?" O advérbio "de onde", no Evangelho de João,
indica a origem misteriosa de Jesus e dos seus dons. Contudo, Jesus não revela sua origem a Pilatos. Ele permanece desconcertado com a atitude de Jesus e o lembra do seu poder supremo para decretar a sua libertação ou a sua crucificação. Jesus recorda a Pilatos que o seu poder vem do alto, ou seja, de Deus, que lhe permite agir contra Cristo. Contudo, a maior responsabilidade pela sua sentença de morte deve ser atribuída ao traidor Judas e aos líderes dos judeus que o entregaram ao tribunal pagão. O pecado de Pilatos está no abuso de poder e na covardia, mas foram os líderes do povo e Judas que quiseram a morte de Cristo. O juiz romano ficou muito impressionado com a resposta de Jesus, por isso tentou libertá-lo. Essa tentativa de Pilatos está registrada em todos os 4 evangelhos. A reação dos judeus, porém, desanima o governador. Na verdade, contém uma ameaça velada de acusação contra o imperador. Se libertares este homem, não serás amigo de César, e quem se faz rei se opõe a César. A acusação de não ser amigo do imperador era a mais grave ameaça a um romano que desejava apenas fazer carreira política, porque o sucesso neste caminho dependia do seu favoritismo com relação ao imperador. Ao ouvir as ameaças dos judeus, Pilatos conduziu Jesus ao lugar para fazê-lo sentar-se no tribunal para o proclamar rei. Pilatos coloca Cristo no trono e o proclama rei dos judeus. A nível histórico, o desprezo de Pilatos pelo povo judeu aparece claramente, mas na mente do evangelista, Cristo é apresentado como um rei juiz que tem assento no tribunal. Diante da zombaria do governador romano, os judeus reagem gritando e bradando: "Fora, fora, crucifica-o!" E Pilatos persiste na zombaria, dizendo: "Devo crucificar o vosso rei?" A declaração final dos sumos sacerdotes expressa a profundidade da descrença dos líderes. Não só rejeitam a realeza de Jesus, mas também a de Deus, porque proclamam: "Não temos rei senão César." O Senhor deveria ser o único rei de Israel, 1 Samuel capítulo 8, 12, mas em vez disso os líderes dos judeus afirmam solenemente que o seu único rei é o imperador romano. Com essas expressões consuma-se a rejeição total e completa de Cristo e o drama do julgamento de Jesus termina com a entrega da sua pessoa aos judeus para que se realize a crucificação. Aqueles que tiveram que cumprir a sentença assumiram Jesus, que carregando sobre si a cruz, saiu em direção ao Calvário, que significa caveira, em hebraico Gólgota. O Calvário era uma pequena colina árida e desprovida de vegetação, por isso chamada de caveira, localizada fora dos muros de Jerusalém, mais perto da cidade. Nesta pequena colina, Jesus foi crucificado entre 2 outros condenados. E neste ponto, João dedica um trecho inteiro à inscrição colocada na cruz de Jesus: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O título foi escrito em 3 línguas: a da população local, o hebraico, dos dominadores, o latim, e a internacional, o grego. João quer insinuar sutilmente a universalidade da realeza de Cristo. A escrita de Pilatos irritou os principais sacerdotes, que disseram ao governador romano: "Não escreva o rei dos judeus", mas que ele disse: "Eu sou o rei dos judeus". Os dirigentes compreenderam a humilhação do escrito e por isso não querem, nem por brincadeira, que o Nazareno seja proclamado seu rei. O governador, porém, manteve-se firme na decisão de saborear a alegria da vingança e da humilhação dos judeus. Neste tríduo pascal não teremos o santo do dia, e que o Deus misericordioso e eterno, que por nós morreu, e morrendo destruiu a morte, nos guie sempre mais nos caminhos da fé. Amém. Até amanhã.